Oi, nós somos o Cogni e esse é um espaço feito especialmente para psicólogos e estudantes de psicologia que querem aprofundar de forma leve e científica as conversas sobre os desafios da nossa profissão. Eu, Mari e a Lu, junto com o nosso convidado especial, vamos destrinchar os temas que mais nos fazem refletir, tanto na clínica quanto na vida acadêmica. Você já percebeu como na clínica e na vida não basta entender o que está acontecendo? Às vezes a diferença está em como a gente se comunica, como a gente coloca limites ou como pede ajuda para o que precisa. No episódio de hoje vamos falar sobre habilidades sociais, o conjunto de comportamentos que sustenta a forma como a gente se expressa, se conecta e cria relações saudáveis. Se você ainda não usa a Sintropia, a plataforma que a gente usa para organizar e facilitar a nossa gestão do consultório, aproveita para testar com o nosso cupom de desconto COGNICC. Hoje, para essa conversa sobre habilidades sociais, recebemos o psicólogo Bruno Cardoso, terapeuta cognitivo, supervisor, doutor em psicologia, formado em terapia de esquema, especialista em TCC e em sexualidade humana, professor do FMG. Bruno estuda TCC para casais, relacionamentos e desenvolvimento de habilidades sociais. Bruno, bem-vindo! Muito A gente está obrigado. muito feliz de ter você aqui! Queridas, então é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fiquei muito feliz também pelo convite. E vai ser um prazer a gente conversar sobre isso, né? Que é um tema que permeia a nossa vida de forma geral. Acho que todo mundo, seja clínico ou não, as habilidades sociais, elas perpassam a nossa vida. Exato. E que é muito bom ter você aqui com a gente. A gente está hoje cheio de livros, baralhos, Recursos. materiais, recursos que o Bruno é autor. E a gente queria entender um pouquinho, Bruno, da sua trajetória até aqui e o que levou você a focar em habilidades sociais. Entre outras coisas, né? Mas principalmente. Vários focos, talvez. Sim, é interessante quando falo sobre a trajetória, né? Eu vou tentar ser bem sucinto pra gente falar, mas eu começo desde a minha graduação, eu comecei a estudar, meu tema principal, se a gente fosse pensar, nem era habilidades sociais. Eu queria estudar pacientes com esquizofrenia, pessoas com esquizofrenia e alucinações auditivas especificamente, que é um outro fenômeno muito interessante que até hoje eu tenho interesse de estudar, mas ainda vou abrir uma vertente lá no laboratório ainda futuramente. E aí, no meu mestrado, eu comecei a estudar habilidades sociais. E foi bem curioso, porque, inicialmente, o meu tema de mestrado que eu queria ainda era alucinações auditivas. Só que a minha orientadora da época teve um problema de saúde, ela teve que se desligar do programa e foi morar em outro país. Eu fiquei sem orientadora ali naquele período. E tinha que decidir temas. E eu vi que algumas pessoas da universidade que eu estava, elas estavam estudando habilidades sociais de alguma forma. Eu fui num seminário de habilidades sociais, aprendi muito e vi assim, nossa, gente, isso muda vidas. Porque eu vi lá no seminário como que as habilidades sociais elas podiam ser aplicadas em diferentes momentos e na minha própria vida. Eu percebo que aquele seminário que eu fui foi um seminário internacional de habilidades sociais que aconteceu em Pirenópolis, há muito tempo atrás. E aí eu assisti e falei assim, gente, isso parece, sei lá, um retiro de aprender como se relacionar, como se comunicar, como expressar o que precisa de forma adequada, né? E aí eu aprendi muito até para mim mesmo lá naquele momento. Aí no meu mestrado foquei em habilidades sociais. No doutorado, continuei estudando habilidades sociais também, em casais, né, ambas. No mestrado, habilidades sociais de mulheres em situação de violência por parceiros íntimos. E no doutorado, eu desenvolvi o primeiro programa brasileiro que a gente tem de treinamento de habilidades sociais para casais em diferentes orientações sexuais e também na modalidade online, que é o Connect. Então, aí eu fui focando sobre isso. Atualmente, no meu laboratório, que é o Like, né, a gente pesquisa vários temas, né, relacionamentos, escolhas amorosas, infidelidade, relações não monogâmicas consensuais, habilidades sociais em diferentes questões, transtornos de ansiedade, cuidadores de pacientes psicóticos, né? São vários temas que estão dentro das terapias cognitivas contextuais e psicologia baseada em evidências. Esse é um breve resumo. Que legal saber disso, né, Bruno? Porque eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa em habilidades sociais, antes de se aprofundar ali no estudo, aí parece que é uma coisa que a gente tem que saber. Que todo mundo sabe, que a pessoa que é mais habilidosa socialmente, ela nasceu sabendo assim. E, na verdade, não. A gente pode desenvolver essas habilidades. Exato. Mas pra gente começar do começo, assim, o que são essas habilidades sociais? Ótimo, ótima pergunta. E essa é uma pergunta que, teoricamente, a gente tem umas diferenças técnicas importantes, né? Porque, historicamente, foi vista de formas diferentes, inclusive até hoje.
alguns autores definem de uma forma e outros de outros. Mas um consenso que a gente tem, né, principalmente na maior parte da literatura, é que as habilidades sociais são classes de comportamentos, conjuntos de comportamentos, que eles são aceitáveis pela cultura e pelo contexto que o indivíduo está presente e que eles contribuem para a competência social. E aí tem dois conceitos aqui interessantes: habilidades sociais e competência social. E aí é muito importante essa diferença conceitual, por quê? Porque tem pessoas que podem ter um repertório de habilidades sociais incrível e não serem competentes socialmente. Então, existem critérios e requisitos para você alcançar a competência social e habilidades sociais é só um. Por exemplo, pessoas que conseguem ludibriar outras pessoas, pessoas que conseguem têm traços, né, antissociais e conseguem seduzir aquela pessoa para depois matar aquela pessoa, né, ou fazer alguma coisa ruim. Às vezes elas têm um excelente repertório de habilidades sociais. Elas têm comunicação, elas têm assertividade, conseguem falsear ali uma expressividade, né? Então tem esse repertório, mas não tem competência. E aí quando a gente fala de competência, a gente fala de outros critérios, que é automonitoria, autoconhecimento e conhecimento, valores de convivência, e a gente fala de um repertório vasto de habilidades sociais. E critérios, né, que é alcançar os meus objetivos nessa interação, respeitando a regra de ouro dos relacionamentos, não fazer mal para o outro, por exemplo, respeitar os direitos humanos básicos que existem. Então, isso aqui está mais voltado para a competência social. Tanto que quando a gente vai treinar habilidades sociais, a gente precisa treinar habilidades com foco em competência. Perfeito. Não só em habilidades. E essa competência varia de cultura para cultura? Não, assim, habilidades sociais, elas são valorizadas em determinado contexto, tanto que o que é habilidade social aqui pode não ser habilidade social em outro lugar. Sim. Por exemplo, quando a gente fala de Brasil e Japão, são conjuntos de comportamentos que culturalmente podem ser diferentes. Um exemplo clássico é de interação social. Quando você fala com alguém, você fala com autoridades, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala e tenta olhar nos olhos, a gente tenta, pode até apertar a mão, mas fala com respeito. Em algumas culturas, para você falar com uma autoridade, você tem que olhar para baixo. Você não pode olhar para a pessoa, né? Então, se eu olhar, por exemplo, para aquela outra pessoa, eu posso ser uma pessoa rude, hostil, né? Ofensiva, intimidadora. Então, as habilidades, elas também levam em consideração esse contexto, essa dimensão cultural que faz parte dessa habilidade. Agora, a competência, ela é tecnicamente complicado para a gente entender, mas vamos tentar tornar claro, né? Ela tem critérios e requisitos para alcançar. Entendi. Critérios para alcançar esse requisito. Perfeito. Aí cada um deles vão ajudar a desenvolver essas habilidades, respeitando esses critérios e requisitos. Tá, faz todo sentido. E igual a Mari estava começando a falar, assim, eu acho que a ideia de habilidades sociais, não só dentro da psicologia, na vida, né? É muito. Parece que tem que ser uma coisa inata, que ou você é hábil socialmente ou não. Então, o que diferencia uma pessoa ser habilidosa socialmente e ser uma pessoa simpática? Então, qual que é a diferença entre alguém que se dá bem com os outros, que é legal, que é educado e tal, e uma pessoa que tem essas habilidades sociais? Tá. Necessariamente, essa pessoa simpática tem habilidades? Não Como que funciona? necessariamente. Não necessariamente, mas são coisas diferentes, né? O primeiro ponto que é importante que vocês falaram é que a gente não nasce um bebê habilidoso, né? Não existe aquele bebê que chora assertivamente, né? Ah, o bebê, nossa, eita, como tá resolvendo problema, que tá chorando. Não tem. Existe uma classe de habilidades, a gente pode até pensar em outras, mas principalmente uma classe de habilidade, que é a empatia, por exemplo, que faz parte de uma habilidade social, que ela é filogeneticamente selecionada especificamente, em que nós temos essa empatia a nível mais filogenético. Então, o que acontece é que essa empatia bruta, que a gente chama, né, não trabalhada ainda, ela pode acontecer por contágio, mas não era uma habilidade ainda. Por exemplo, quando você coloca 2 bebês dentro de uma sala e um bebê chora, o que o outro bebê geralmente vai fazer? Chorar também. Chorar também. A gente fala de que isso seria um contágio empático. Né? Então ele tem esse contágio empático ao ver outro bebê, ouvir outro bebê chorando. Aquilo ainda não é uma habilidade, é uma empatia mais bruta, que a gente diria assim. À medida que esse bebê vai se inserindo na cultura, se inserindo com os pares, com cuidadores, ele vai aprendendo a ter empatia, por exemplo. Sim. Já as pessoas simpáticas, elas podem ter vários
várias compreensões do que seria essa simpatia. Uma pode ser uma simpatia e pode estar uma simpatia na passividade, uma simpatia na agressividade ou uma simpatia na assertividade. Como seria essa simpatia na passividade? Aquela pessoa que é simpática com todo mundo, mas que ela não está se expressando diretamente, por exemplo. Ela não está com os seus direitos sendo validados. Ela é aquela pessoa simpática só para dizer sim para os outros. Ai, claro, eu faço teu trabalho sim, óbvio. Não, claro, pode contar comigo sempre que precisar. Ai, nossa, que pessoa simpática, E que né? não necessariamente torna ela uma pessoa hábil. Ela né? não é habilidosa, ela está simplesmente sendo passiva, sendo simpática com outras pessoas para ela conseguir alcançar algum tipo de aprovação externa, mas tendo prejuízos. Ou aquela pessoa que é, entre aspas, simpática, mas não é nem simpática, ela chega a ser mais agressiva de alguma forma que ela fala. É tipo assim, sabe aquele sarcasmo, aquele... Meio passivo-agressivo. A passiva-agressividade, sabe? Nossa, eu não sabia que você era um lixo assim, né? E a pessoa fala desse jeito, entendeu? Fingindo uma agressividade. Já a simpatia, que estaria mais relacionada à assertividade, é, por exemplo, no exemplo de uma pessoa pede para fazer o trabalho dela, eu consigo falar de uma forma simpática para outra pessoa, nossa, muito... entendo que você está com muito trabalho, né, para fazer. Eu também estou muito sobrecarregado nesse momento. Infelizmente, eu não consigo fazer agora, mas se tu quiser, a gente pode pensar em formas de como eu posso te ajudar. E olha que engraçado, quando você fala isso, eu fico pensando que na nossa cultura, eu acho que ainda essa pessoa é vista como uma pessoa Egoísta. egoísta. Então, assim, às vezes, na tentativa de ser uma pessoa Assertiva. hábil e assertiva, ainda é visto de forma meio... Ai, ele é muito duro. Isso Ou- é muito interessante. esse Então, ponto. quando você coloca seus limites hoje, as pessoas... Por isso que é tão difícil colocar os limites, né? Porque Sim. ainda não é tão bem aceito. Principalmente, acho que na cultura brasileira, que é uma cultura muito, muito quente, muito próxima, muito Aham, afetiva, né? Não sei se faz sentido. Faz todo sentido, porque quando a gente fala de assertividade, a gente define ela tecnicamente enquanto uma habilidade de enfrentamento com risco. O que é isso? Eu não sei qual que é a resposta da outra pessoa quando ela está interagindo comigo. Eu posso ser assertivo com a pessoa e ela pode me dar uma resposta muito complicada. Por isso que treinar assertividade na clínica é desafiante. Por quê? Porque você pode treinar com o seu paciente a assertividade. É legal você se expressar, você dizer o que não pode e tal, mas você não controla a pessoa que ele vai se relacionar. E nem como que vai ser quando Não ele sabe. coloca ali o limite Exato. dele, né? O limite dele a gente até tem como controlar, porque a gente tem como fazer roleplays na sessão. A gente vai fazer Perfeito. ensaios comportamentais, De possíveis roleplays, desfechos, possíveis desfechos e tudo. Mas a reação da pessoa que está lá, ou das pessoas que ele vai interagir, a gente não sabe, né? Então, é uma habilidade de enfrentamento com risco. Hoje, a gente queria, né, ter no Brasil e no mundo uma cultura mais assertiva, mas a gente ainda não está longe, muitas vezes, disso. E o que a gente fala também em habilidades sociais é que a assertividade é importante, aí eu posso expressar, por exemplo, diretamente o que eu penso, sinto, sem ofender outra pessoa, mas é importante que eu associe a assertividade outras classes de habilidades. Por exemplo, a empatia. Vou imaginar que tu me pergunta, Bruno, o que tu achou da minha roupa hoje? E aí, eu posso pegar e falar assertivamente, sem considerar nenhuma outra classe de habilidade, diversas respostas. Posso dizer a real, tipo assim, nossa, achei muito legal a tua roupa. Posso dizer uma outra realidade, falar assim, nossa, que roupa feia. Tipo, foi assertivo, foi direta a pessoa, mas será se foi competente? Excelente. Né? Então, eu posso pegar isso com uma empatia. E a empatia não significa dizer que eu vou mentir e dizer que tua roupa tá incrível, por exemplo. Mas que eu vou associar e falar pra pessoa... Eu não usaria, mas... Como é que você tá se sentindo, né? Com essa roupa. Você gostou? Acho que isso que é importante. Eu acho que Muito é importante legal. como tu se sente vestindo essa roupa. Não é um tipo de roupa que eu gosto de usar. Mas se tu se sente bem, pra mim isso é o mais importante. Olha, foi super assertivo. Né? Então eu assertivo. consigo E fazer isso empático, Entendi. associando as habilidades. Porque se eu sou só assertivo, eu posso ser muito direto e as pessoas às vezes não estão prontas, principalmente na cultura brasileira. É tipo o parabéns. Sabe o parabéns? O feliz aniversário? O Brasil não está pronto para um parabéns. Quando a gente fala só, tipo, no aniversário de alguém, a gente fala, parabéns. Não tá Ponto. pronto. Não tá pronto. Você tem que falar que Deus ilumine, que Deus te carregue nos braços, que aconteça várias coisas, Você que teu seja ano... sempre feliz. Que o ciclo seja diferente. Que deseje todas as Que coisas deseje boas. todas as coisas boas. Verdade. Se você falar só parabéns, pronto. A pessoa tá brava comigo. Nossa, meu Deus, a pessoa nem me considera. Né? Quando eu morei nos Estados Unidos, tinha essa questão de parabéns e outro tipo de coisa, era happy birthday.
Tá, e era E cultura. Sim, faz Né? todo Era sentido. cultura. Então, o que você tá falando é que não dá pra olhar isoladamente pra essas habilidades, né? A sensação, assim, que você tá me passando é como se fosse uma caixinha de ferramentas ali, um repertório. Isso. Que você tem que ir combinando elas, né? Tem que ser vasto. É Eu- importante ser vasto. Eu acho que entra aí a competência, né? A competência, exatamente. Aqui que é a questão. A gente falou, vamos pensar, por exemplo, em classes de habilidades. São várias. A gente pode pensar assertividade, expressividade emocional, pode pensar em autocontrole reativo e proativo. A gente pode pensar em resolução de problemas, em automonitoria, né? Em empatia. A gente pode falar em coordenação de grupos, pode falar em habilidade de assertividade afetivo-sexual, de como ter iniciativa para sexo, namoro e etc. São várias classes que elas se desmembram em subclasses de habilidades específicas. Um vasto repertório dela vai ser importante para contribuir para eu ser uma pessoa competente socialmente. Incrível. Aí eu fiquei pensando que são muitas habilidades, né? Aham. E aí eu fico pensando, Bruno, na sua trajetória, assim, na sua clínica, o que você acha que mais aparece entre os pacientes? Quais são os maiores déficits nas habilidades sociais? Ótimo. Isso depende do público, né, de intervenção. Por exemplo, quando fala de casais, a gente percebe uma, e quando fala individual, a gente percebe outra. Casar Por é exemplo, comunicação? É, Só chutando Gente, aqui. você acertou, porque, Aham. tipo assim, a comunicação... E aí, e eu tenho até uma ressalva com comunicação em alguns momentos, porque é correto, é o que a literatura aponta, mas muita gente resume tudo a comunicação. Se você for ver, a maior parte dos estudos que a gente tem em terapia de casais é comunicação, 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 communication skills. Conversa abertamente. Começa abertamente. Comunicação, comunicação, comunicação. Gente, a comunicação é fundamental, mas se você não associa essa comunicação com uma empatia, com uma resolução de Assertividade. problemas, assertividade, você só vai comunicar abertamente sem ter muita coisa. É importante ter a comunicação de uma forma, mas uma comunicação empática, uma comunicação assertiva. Então, elas precisam conversar. Perfeito. Então, quando eu vejo casais, sim, comunicação. E coisas muito básicas. Tipo assim, você precisa conversar com a pessoa sobre o que você gosta. Isso pra gente, que às vezes faz psicologia, isso é tão óbvio que a gente precisa comunicar o que a gente pensa, o que a gente A gente sente. comunica até demais. A gente comunica às vezes até demais. Só que tem pessoas que, quando a gente vai na clínica, não sabem que precisam comunicar. Tipo assim, você tá se sentindo assim, você pode falar. Não sabia. Então, são coisas E até uma novas. expressividade emocional, então, talvez. Isso entra dentro Inibição. de comunicação? A forma que eu expresso, né? A expressividade emocional, ela vai estar aquilo que eu sinto e como eu falo dessas emoções, como eu consigo expressar aquilo que eu sinto de forma direta. A comunicação envolve várias classes e pode conversar com a expressividade emocional. Elas se conversam, as classes, Entendi. né, de habilidades. Entendi. Então, com casais, eu percebo isso. Com pessoas individuais com demandas de relacionamento, por exemplo, eu percebo uma dificuldade em assertividade, afetivo sexual, abordagem de como eu consigo iniciar uma conversa com uma pessoa que eu tô com interesse, como é que eu consigo dizer não quando aquela pessoa não tá... Outros casos, sem ser demanda de relacionamento, mais na clínica geral, vinculado a habilidades sociais, seria transtorno de ansiedade social, por exemplo. Né, que as pessoas podem ter, ou então dificuldades de estar em contextos sociais, iniciar uma conversa com pessoas desconhecidas, até de se alimentar na frente de outras pessoas. Então, tem isso muito. E cada demanda, cada até transtorno, quando a gente pensa em diagnóstico, tá mais ligado a certas habilidades sociais. Pode tá. A falta de certas habilidades. Pode estar. Por exemplo, a gente falei de transtorno de ansiedade social, né, que é um que aparece bastante, déficit de habilidades sociais. Mas quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, por exemplo, a gente tem uma desregulação emocional também intensa que também pode interferir no desempenho de habilidades que acontecem naquela relação, nas relações sociais que a pessoa estabelece. Então, a forma de expressividade, protestar por aquilo que a pessoa precisa, muitas vezes pode ser uma forma agressiva, uma forma muito passivo-agressiva também, né? E isso também vai sendo ali um déficit de habilidade. E, Bruno, eu fico pensando, você falou um pouco sobre o transtorno de ansiedade social. Eu acho que uma demanda muito comum na clínica são pessoas que têm dificuldade em fazer amizade. E talvez ali no contexto de sessão é uma pessoa que você considera agradável. Mas aí é aquela pessoa, muitas vezes adolescentes, que não tem amigos, que não sabem como criar amizades, que são chamados ali na escola de esquisitos, de estranho. O que você vê, assim, a dificuldade vem de onde?
Tá. Tem muitas questões que a gente pode pensar de onde vem essa dificuldade, né? Esse déficit, por exemplo. Pode ser algo mais relacionado a um quadro diagnóstico, por exemplo, que a pessoa pode ter dificuldade. Por exemplo, a pessoa com TEA, inicialmente. Ela pode ter... Um dos critérios, né, do TEA seria essa dificuldade na interação social. Então, isso pode ser que apareça como uma dificuldade em que a nossa cultura ainda não é tão pronta para a diversidade. E quando eu falo de diversidade, falo no sentido amplo, inclusive de pessoas que podem ter quadros diagnósticos mais diferentes possíveis. Então, quando a gente fala dessas dificuldades e desses conjuntos de comportamento, as pessoas podem perceber isso como sendo algo estranho, etc, etc. Algumas questões mais voltadas para algo, digamos, fisiológico, né? Digamos assim. Mas também tem algumas coisas que podem ser vistas como estranhas, que são questões mais comportamentais e culturais. Então, uma pessoa pode se sentir mais estranha ou então isolada socialmente por causa do contexto que ela tá. Tipo assim, vamos imaginar. Já assistiram Grinch? Não. Já. Grinch. Já. Aquele verde Do Papai do Noel, Natal, né? Natal. Então, o Grinch, por exemplo, ele tem características nele que fazem ele ser diferente de toda a população. Ele é verde, né? E a outra população não é verde. Isso faz com que ele se sinta isolado, muitas vezes, do geral. É visto como estranho e etc. É tratado assim desde criança. É até triste a história dele, quando a gente vai entender profundamente a história dele, né? Então, ele tem essa parte que ele se sente mais deslocado. Então, isso pode ser uma origem também dessa dificuldade de habilidades, onde a pessoa ela pode ter características diferentes em que outras pessoas, ao invés de respeitar a diversidade, podem agir mais com bullying, por exemplo. Por exemplo, acontece bullying muito na escola, com pessoas que estão acima do peso, por exemplo. Como que isso contribui. Pessoas de diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, cor de pele. Então, são muitas coisas que vão aparecendo como indicadores ali também. Outra coisa que eu pensei, olha se faz sentido também, Bruno, talvez uma exigência e crenças de como que ela tem que se comportar também. Então, a pessoa ali, talvez até de um transtorno de ansiedade social, tem tanta exigência de como que ela deve se comportar e o que ela tem que falar, que ela acaba não tendo essas habilidades sociais também. Também. É porque quando a gente fala de habilidades, tem esse comportamento, mas também a gente não esquece da cognição, né? Que é muito importante. Total. Então, esse conteúdo cognitivo, ele é fundamental no desempenho ou não dessa habilidade. Tanto que quando a gente vai trabalhar para treinar essa habilidade, não adianta só a gente treinar no sentido de vamos aprender um comportamento. Perfeito. Sem reestruturar a crença. Sem reestruturar ou entender especificamente qual crença que está influenciando, né? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que agir corretamente. E se, tem muito e se, por exemplo, e se a outra pessoa me tratar mal, e se eu gaguejar, e se as pessoas acharem que eu sou estranho, e se eu não souber o que continuar na conversa, e se. Aí a pessoa pega e não faz. Às vezes é mais econômico a pessoa não fazer nada do que ela fazer e ter uma resposta negativa. Total. E a próxima pergunta que eu ia fazer era essa: quais mitos da sociedade, enfim, que mais atrapalham o desenvolvimento dessas habilidades? Que talvez tenham a ver com um pouco disso que você está falando, essas cognições relacionadas. Acho que tem muitas coisas assim, né? Muitas questões de pensar, assim, de que tem que ser perfeito, né? Nos desempenhos que eu tenho. De que as habilidades sociais são algo robóticos, por exemplo. Esse pode ser um outro mito. É que as habilidades sociais, elas são formas de padronizar, digamos assim, as coisas. E não necessariamente é isso. São formas de a gente conseguir se relacionar com as pessoas de forma saudável. Imagina se a gente se relacionasse abruptamente como os homens das cavernas lá atrás. Nossa, não gostei disso. Pronto, vou te matar. Já pensou, gente? Não gostei que a pessoa me cortou no trânsito pra bater no carro dela. Não, a gente precisa ter comportamentos sociais que vão ajudar a gente a construir uma sociedade mais harmônica, mais legal, né? Mais agradável, para que ninguém viva igual aquele filme, que libera um dia, todo mundo mata todo mundo. Né? Então, é uma questão da gente se organizar de forma agradável, viver de forma saudável em sociedade. Perfeito. E quando a gente pensa no contexto entre terapeutas, assim, tem alguma habilidade social, às vezes tem algum estudo sobre isso, que é a maior dificuldade dos terapeutas? Então, às vezes, como que... Porque a gente pensa assim, né? Às vezes, terapeuta ali tem muita empatia, mas tem uma dificuldade de colocar limite em sessão. É muito comum, né, de ver isso. Com colegas, enfim. Sim. Tem estudos já de habilidades sociais com psicólogos, por exemplo, e habilidades terapêuticas também, né? Habilidades terapêuticas que a gente faz durante a sessão, algumas habilidades importantes.
E também tem estudos que avaliam as crenças desses psicólogos, né, já desenvolvidas. Uma das crenças que aparecem muito em profissionais de saúde é o autossacrifício, né? O quanto que as pessoas têm autossacrifício ali para conseguir fazer as coisas, né? Tipo assim, eu tenho que fazer o melhor pelo meu paciente, porque esse é o certo a se fazer. Não posso falar alguma coisa que possa dar limite para esse paciente, porque isso é errado, né? Então, são coisas que também tem uma formulação de caso que pode ser complicada, né? Porque cada paciente vai precisar de uma coisa específica. E é importante que a gente consiga dar esse limite. Mas muitos terapeutas podem ter essas dificuldades também de assertividade. Vamos imaginar que o paciente está te devendo uma sessão e você não sabe como cobrar a sessão. O paciente chegou atrasado, você não pontua, você só fala assim, tá tudo bem, né? E depende muito do paciente também, isso é importante, né? Por exemplo, um paciente que chega atrasado e ele é muito rígido com horários, ele nunca falta e sempre é a coisa no horário e tudo, a vida dele toda é puxada, todo ele quer fazer na linha, tudo certinho, e você cobra horário, seria horroroso. Às vezes você tem que Perfeito. reforçar. Às vezes tá tudo bem, você chegar atrasado e tal, claro, pode Depende ficar à da vontade. função, né? Depende da função desse comportamento. Agora, um outro paciente que vive atrasando, a vida dele toda é desorganizada, ele não consegue ter estrutura, não consegue ter autocontrole, autodisciplina, eu vou precisar dar um limite para ele ali, né? Então, são coisas que às vezes o terapeuta tem essa dificuldade, né? De ter essa habilidade, tanto de assertividade, às vezes de pensar em resolução de problemas ali durante a sessão. E entender de acordo a dificuldade com a habilidade, mas também de entender de acordo com cada paciente, que talvez você precisa dosar o uso dessas habilidades, né? Exatamente. Como que eu vou conseguir fazer? Exatamente. Isso é muito importante. E, Bruno, você falou um pouquinho, quando a gente estava falando das crenças, sobre o perfeccionismo, ou até quando eu te perguntei dos mitos, né? Sobre aquela coisa de ser robótico. Como que a gente evita, quando a gente está no processo de desenvolver habilidades, como que a gente evita cair numa performance de comunicação ideal ou muito correta e acaba perdendo a autenticidade? Então, o que eu quero dizer assim? Como medir essa linha entre eu estou sendo uma pessoa hábil, usando minhas habilidades sociais, ou eu não estou sendo eu mesmo, assim? Sim. Essa é uma questão interessante, porque no começo você não vai ser plenamente perfeito e plenamente autêntico, se a gente for pensar. Por quê? É uma habilidade. Como é uma habilidade aprendida. Vocês dirigem? Sim. Alguém dirige? Você começou, na primeira vez que te deram um carro, você saiu dirigindo direitinho? Não, Não. Foi robótico? total. Você teve Até que a seguir. quarta prova que eu não passei. Eu também Olha aí. fui nessa. Você teve que ser robótica naquele começo ali, né? Sobre escovar dentes. Também teve que ser, né? Ninguém chegou no primeiro dia, a pessoa te deu uma escova, você pegou, nossa, perfeitamente, fez movimento circular em cima e embaixo. Não, você pegou, foi fazendo coisas. No começo era como você foi aprendendo. As habilidades elas vão sendo refinadas ao ponto em que você consegue, por exemplo, falar de forma autêntica sem ser robótica. Não é esperado que você fique a sua vida inteira falando de forma robótica. Imagina, a pessoa assim, como é que foi? Como é que você se sentiu? Então, gostaria de vos apresentar que me sentir muito... Não, não é sobre isso. No começo, você vai ter que ter a aprendizagem e você vai colocando isso no seu contexto, de forma fluida, natural, de forma autêntica. Mas no começo, quando a pessoa está aprendendo e ela não sabe nada, pode ser que ela siga realmente um protocolo. Vai ser um pouco forçado ali no início, porque ela vai estar desenvolvendo. Isso. Ai, desculpa. Não, eu pensei na frase, né? É quase aquela fake it until you make it. Você vai fingindo ali, vai desenvolvendo até virando. E eu penso até na TCC. Eu já escutei pessoas falando assim... nossa, a TCC vai padronizar o comportamento da pessoa. Ou até quando a gente fala de treinamento de habilidades sociais num contexto clínico. Ah, não, mas isso é robotizar a pessoa. Isso é tornar todo mundo igual e travado. Só que eu fico pensando, será que é melhor não ter essas habilidades? São pessoas que sofrem demais. Então, beleza. E se for robótico por um tempo, para que primeiro ela aprenda, comece a ver que vai ter benefícios sociais para ela, para que depois seja mais natural. Qual que é o problema de ser treinado, né? Tem que ser treinado. E a terapia tá lá para isso, gente. A gente tá lá com o paciente o tempo inteiro para dar feedback. A gente, por exemplo, um paciente que no começo ele desempenha habilidade que ele nunca fez na vida e é totalmente robotizada, ele chega a primeira assim, então você tem que dizer não para esse pedido abusivo que estão fazendo para você. Aí o paciente fala, não, eu não consigo dizer
sim pra você. Que legal, você conseguiu falar não. Até que ele vai e a gente vai complexificando, né? A gente fala que existem vários procedimentos de treino dessas habilidades, né? Um deles é modelação, outro é modelagem, por exemplo. Então, na modelagem, a gente vai tornando esse desempenho mais proficiente ao longo do tempo. Então, aquilo que reforcei no começo, eu não vou reforçar em todas as sessões. Eu vou focando em aspectos que vão melhorando aquele Refinando desempenho até ele conseguir ser totalmente, né? Conseguir ser mais fluido, mais natural nas coisas que tem para fazer. E quando a gente fala sobre treinar habilidades sociais, no contexto clínico, nós, enquanto terapeutas, o que você observa nos seus pacientes? Ou seja, eu sei que você tem os baralhos e tal, como que você avalia? Porque é um pouco subjetivo, assim, se a gente não usar instrumentos, talvez seja um pouco subjetivo, né? Assim, ele é hábil, ele não é, até porque eu penso o quanto que ele age exatamente daquela forma fora da sessão também. Isso é importante. Então, por exemplo, agora, você vendo eu e Mari, você consegue falar hábil ou não? Então, como que você avalia isso, tanto nas pessoas, nos pacientes? A gente precisa de interações, né, de contexto. A gente fala que tem 3 formas de avaliação no treinamento de habilidades sociais, né, iniciais, que é uma avaliação multimodal, onde a gente consegue utilizar diversos modos, né, de avaliação. Por exemplo, eu posso utilizar de inventários, de baralhos, de testes, de observação, né, e etc. Uma avaliação que a gente chama de multi-informante, onde mais do que uma pessoa vai falar sobre aquele repertório. Então, por exemplo, uma coisa é você se autoavaliar, o seu autorrelato. Sim. No teu autorrelato, tu pode dizer, nossa, sou muito habilidosa, eu consigo expressar o que eu penso, tal, tal, tal. Aí eu pergunto para ela, como é que é o repertório dela? Então, ela não comunica tanto assim, não, né? Então, uma avaliação em outra pessoa consegue te dizer sobre isso, e uma avaliação multi-elementos, onde nessa compreensão da habilidade, a gente não vai levar em consideração apenas a fala, né? Não apenas o desempenho em si, mas componentes que estão relacionados a essa habilidade. Por exemplo, tom de voz, velocidade, forma que a pessoa fala, tudo isso que pode trazer uma forma de proficiência naquela habilidade. Às vezes as pessoas elas não conseguem algo pela forma que elas falam. Entendi. Às vezes elas estão comunicando algo, mas a forma que elas estão comunicando não é a mesma. E a gente consegue perceber isso muito em amizades, muito em relacionamentos, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tudo. Eu falei que tá tudo. Então tá tudo, certo, seguiu a vida, né? Mas se eu falei tudo, os componentes não verbais e paralinguísticos não me indicam que eu tô tudo bem, Todo sentido. né? Nossa, eu penso até no WhatsApp, assim, a gente vê com pacientes, né? Mas eu mandei isso. Aí quando você vai ler a mensagem, se ele te mostra, você fala... Então, assim, eu acho, nessa era de hoje, que a gente se comunica muito, não necessariamente cara a cara, isso deve Sim. ficar ainda mais claro, esse Fica. componente, né? Sim, fica. E aí as redes sociais hoje têm esse papel também, né? De como saber que a gente vai conseguir se comunicar adequadamente no contexto que a gente está. Por exemplo, os memes, os emojis, né? As figurinhas. São formas de a gente conseguir colocar emoção na coisa. né? Tipo assim, adiciona mais um R no final. Adiciona assim mesmo. É tipo isso. Sabe, tipo, Mais um oi. azinho. o oi com vários is. Não, põe mais uns 3 is. É tipo isso. Tipo, aí sem ser a pessoa também super hipercompensatória, né? Porque o oi só, oi com um i só, fica tipo assim, tá, era pra ser ok, mas a pessoa, nossa, que seca, né? Bota oi com 2 is, tá ok. Agora a pessoa coloca um oi com 5 is, nota Tá desesperada. demais. Assim, a pessoa Não, tá... é muito difícil hoje a nossa difícil, vida, né? né? É uma outra forma de aprender. E o comunicar emoji ali. também. Quantas vezes eu já vi pessoas que usam emojis em contextos Sem saber. às vezes. com funções muito diferentes. Tipo Aham. assim, você usa esse emoji pra isso? É. Porque vai sendo criado uma linguagem em comum ali, né? Isso. Então, um emoji significa uma coisa hoje, que a gente Exato. entende, todo mundo mais ou menos, que significa aquilo. Exato. E aí as pessoas vão Interessante. atribuindo significado também a diferentes tipos de emoji. As figurinhas, por exemplo, que as pessoas utilizam bastante pra indicar algum estado emocional e Aham. etc. Também acontece. Ai, Muito maravilha. bom. GIFs, etc.
E depois dessa avaliação, assim, Bruno, como que a gente escolhe quais estratégias que a gente vai utilizar com aquele paciente? É, Qual intervenção que a gente vai fazer Gosta de um ali? exemplo, assim, da modelagem ou do roleplay? Aham. Isso. Quais são as estratégias e como escolher? Tá. A gente faz a avaliação, então a gente entende bem o repertório daquela habilidade da pessoa, inclusive a observação. Que na observação, lá na avaliação, a gente pode criar uma situação estruturada. Então, aí fica uma dica aí para os terapeutas, né? Que é fazer uma avaliação em sessão estruturada, onde eu consigo colocar uma situação, um problema para aquela pessoa e ela finge ali que ela está resolvendo aquela situação por 5, 10 minutos, e eu vou ver como é que é o comportamento dela interagindo ali naquele momento. Então, essa é uma possibilidade de avaliação, mas isso se transforma em intervenção mais para frente. Quando eu consigo tornar isso, por exemplo, em um roleplay, onde eu consigo trocar de papéis com esse paciente e ele consegue também falar o que ele está falando, e aí existem procedimentos que eu posso fazer para treinar essas habilidades, né? A modelação, por exemplo, quando a pessoa ela não sabe nada, não tem modelos, eu consigo trazer um modelo, tanto meu, ou então o modelo de um personagem, o modelo de alguém, de um filme, de um meme, de alguma coisa que mostra aquela habilidade para o paciente, ele consegue reproduzir. Aprendizagem por regras, onde eu consigo dar instruções. Então, só para recapitular, são 3 formas de aprendizagem. E aí, essas 3 formas vão ter procedimentos. Então, a gente pode aprender por regras e instruções, que é quando eu passo para esse paciente instruções do que ele pode fazer, tenta olhar nos olhos dela, né, quando você está falando. Então, agora que você falou, tenta subir um pouquinho o volume da voz. Então, são mais instruções que eu estou dando para treinar esse repertório. Então, instruções, regras. A gente tem a modelagem, que vão reforçar, né, a consequenciação, que a pessoa fez o desempenho da habilidade e a gente consegue trazer a consequência para o desempenho. Nossa, muito bom que você conseguiu falar o que você está pensando, né? Isso é muito importante. Assim tu consegue sentir melhor, né? Então, a consequenciação e também a modelação, que são os modelos que eu posso fornecer para aquela pessoa, para que ela possa aprender vendo outras pessoas fazendo. E aí, a nível de técnicas, que a gente teria várias. Tanto o feedback pode ser também uma forma de técnica que eu posso utilizar, e a gente foca sempre no treinamento de habilidades sociais, majoritariamente no feedback positivo. E muita gente não sabe dar feedback, porque muita gente define feedback como retorno, e no treinamento de habilidades não é isso. Né? O treinamento de habilidades sociais, o feedback, ele é um recorte do comportamento, sem atribuir nenhum tipo de qualificação sobre ele, mostrando para a pessoa o que é o desempenho. Nossa, eu gostei quando tu falou olhando nos olhos dela. Eu marquei para ti que olhar nos olhos dela foi um comportamento interessante para tu aumentar a frequência dele. Né? Então, o feedback, a gente vai ter o roleplay, que é muito conhecido, ensaio comportamental, que a gente vai ter também, reestruturação cognitiva, que a gente também vai fazer. Aí tem... Nossa, são tantas técnicas que eu tô até perdendo, assim. São várias técnicas. Análise multimídias, que a gente vai fazer com filmes, séries e tudo. São muitas técnicas que a gente pode utilizar para as pessoas irem aprendendo esses desempenhos. Muito legal, muito legal. E até voltando um pouquinho no que a gente estava conversando nisso que a Lu trouxe, de às vezes as pessoas falarem que treinar habilidades sociais é quase robotizar a pessoa. Uma coisa que eu fiquei pensando foi nisso, nessa avaliação. A gente só vai treinar habilidades sociais se trouxer prejuízo e sofrimento para aquele paciente, né? Então, é importante... a gente vai estar fazendo isso porque é algo que traz sofrimento ali. Então, eu fico pensando, a gente não está robotizando a pessoa, a gente está ajudando. E muita coisa pode trazer sofrimento, né? Para as pessoas nas relações interpessoais. Isso é importante. E não é sobre robotizar, se a gente for pensar de fato, né? É sobre entender que habilidades, elas vão passar por momentos diferentes na nossa vida. Sim. Como um todo. Assim como a gente aprendeu a amarrar um sapato, assim como a gente aprendeu a escovar os dentes, aprendeu a dirigir, aprendeu a arrumar nossas roupas, aprendeu a estudar, a gente aprendeu muitas coisas ao longo de nossa... Aprendeu a falar português. Sim. Né? É robotizado o português que a gente fala hoje. É verdade. Né? É uma habilidade. Você era um sim. bebê, você não sabia falar nada. Se você tivesse nascido no Japão, você nem ia falar português. Sim. Né? Então, foi habilidades que você foi aprender. Até como aprender, por exemplo, japonês no começo, vai ser robotizado. Até você se tornar fluente. Então, é isso. Perfeito. E você estava falando de estratégias para desenvolver, e eu penso também que na própria relação terapêutica, Com certeza. a gente consegue dar muito modelo, né? Então, às vezes, quando o paciente vê como que... Por isso que eu acho tão legal, e eu gosto muito de estudar relação terapêutica, por exemplo, a questão da autorrevelação.
Claro que com função, mas em alguns momentos você mostrar como que você lidou com uma situação na sua vida, ou ali no próprio contexto ali da, né, assim, você foi pegar um café na sua clínica, você mostrar para o paciente como que você interage. Uhum. Ou, igual você falou, ele chegou atrasado, você mostrar como que você se posiciona frente a isso. Eu acho que é Sim. tão poderoso Com certeza. quando o paciente consegue te admirar num sentido de, nossa, eu gosto de como essa pessoa Uhum. fala, né? Exato. Isso é importante, faz parte da modelação. Porque uma das coisas que a gente pode perguntar pro paciente na modelação é: tem alguma pessoa que você admira muito? Uhum. Num filme, num série, um personagem de quadrinhos, um personagem de filme, né? De um reality, enfim, que você admira. Quem é? Quais são as habilidades que você percebe nessa pessoa? E a pessoa pode também aprender pelo modelo, né? Às vezes o próprio terapeuta, durante a sessão, pode fazer isso, né? A relação terapêutica é um mecanismo muito importante. Muito. É um processo muito importante da gente conseguir trabalhar, né, com os nossos pacientes. Lá eles podem ser eles mesmos, né? E a gente pode conseguir também ser autêntico naquele momento, né? A FAP trabalha muito disso, né? Na relação terapêutica de forma bem, bem profunda, inclusive de você falar coisas que são importantes ali para aquele processo e que faz ele ter uma mudança interessante. Bem legal. E de modo geral, Bruno, eu acho que você até falou um pouquinho disso, assim, mas a gente está caminhando para o final. Você falou que na clínica você percebe que a maior déficit em casais é essa questão da comunicação. Uhum. E no individual é muitas vezes a assertividade, né? Assertividade em contextos gerais, né? Que a gente pode ter, às vezes, resolução de problemas, varia muito. E individual com demanda de relacionamento, muitas vezes assertividade afetivo-sexual, né? De uma Isso. abordagem, interesse, etc. E fora da clínica? Aí eu falo assim, Na vida. quando você olha para a população geral, assim, o que você Falta acha que tudo. as pessoas têm mais... Tá faltando tudo. Mas o que você acha que as pessoas têm mais dificuldade? É em colocar limite? É em falar o que tá sentindo? Até às vezes a gente não precisa falar os nomes das habilidades, sim, mas de forma mais leiga. Sim. É se expressar, expressar seus desejos, suas necessidades. O que você percebe de modo geral? Muita dificuldade nisso, de expressar desejos. A gente pode ver isso relacionado às questões de gênero também. Por exemplo, como que homens cis, eles foram socializados em um contexto que a inibição das emoções foi algo muito valorizado. Homem, por exemplo, não pode expressar emoção, não pode chorar. Homem não pode demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade, porque isso é fraqueza, vai diminuir essa pessoa. As mulheres, por exemplo, não podem ser assertivas e falar o que elas querem. Sexualmente, elas não podem dizer o que querem, o que não querem, porque elas vão ser vistas de forma inadequada. Então, tudo isso são estereótipos de gênero que foram institucionalizados na nossa cultura e que fazem com que as pessoas hoje tenham essa dificuldade também de habilidade. Então, tem muita dificuldade de expressão emocional, muita dificuldade de falar o que pensa, o que sente de forma adequada, de pedir o que precisa para as tudo outras mesmo. pessoas, Igual comunicar. É muita coisa, porque tem muitas... A sociedade toda precisa de muita habilidade, de empatia, de ter empatia pelo outro, de regular as emoções, a raiva quando está sentindo. Né? Ou seja, todo mundo que está na terapia precisa desenvolver alguma Precisa habilidade, desenvolver. né? Se a gente for pensar, habilidades sociais são pra vida. Assim, tipo assim, não tem como você não trabalhar, se a gente for pensar, habilidades sociais de alguma forma na clínica. Acho que ela perpassa tudo. E É a deveria sua ser vida e ensinado na tudo. escola, então, né? Sim. Tem até programas atualmente de educação socioemocional que estão sendo colocados em algumas escolas. Eu tô achando incrível. Que Bem legal. legal. Muito legal. E as pessoas que estão escutando, assim, e estão se identificando, e estão olhando, eu preciso treinar um pouco mais essas habilidades sociais. Por onde que você falaria para elas começarem? Bom, comece procurando um psicólogo, uma Maravilha. psicóloga. É isso. Para você fazer um treinamento, né? Entender que terapia não é coisa de doido, né? Terapia é uma coisa de autoconhecimento e de autocuidado. A gente não faz terapia quando a gente tá com o problema, a gente faz pra gente se cuidar, né? Uma forma assim, como muita pessoa vai na academia, né? Como você cuida de uma alimentação e etc. A psicoterapia é uma forma de eu cuidar de mim, né? Das minhas emoções, daquilo que eu preciso e etc. Então, faça terapia, né? Aprenda habilidades que são importantes para você, consiga expressar diretamente o que você pensa, entenda que você não está errado em ter necessidades emocionais e conseguir comunicar isso para os outros, né? De forma adequada e assertiva e respeitosa e construir, né? A sociedade de forma mais agradável. Que é isso que você falou.
esquecer que a terapia é pra resolver questões graves ou transtornos. E também Não, isso, assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de falar ali o que eu sinto pra minha mãe. Talvez Pronto. você precisa de entender o que é isso, né? Aprender como fazer isso, como expressar pra sua mãe o desconforto. Exato. E tem alguma coisa, Bruno, que você acha que a gente não falou ou que você acha importante ser mencionado? Ou alguma mensagem final, assim, sobre habilidades sociais, seja na clínica ou na vida? Uma mensagem final eu acho que é isso que eu falei, né? Aprenda que aquilo que você entenda, né? Que aquilo que você precisa emocionalmente, aquilo que você sente é importante. As suas emoções são válidas, aquilo que você sente é importante e comunicar isso de forma respeitosa pode fazer com que você tenha relações mais conectadas e saudáveis com os outros. Muito legal. Perfeito! E eu só vou dar um recado que a gente vai fazer um sorteio no Isso. Instagram com o Bruno, no Cogni com o Bruno, do baralho de necessidades sociais conjugais. Então, acompanhem lá. E fala onde que as pessoas podem te encontrar também. Exato. Pessoal, vocês podem me acompanhar então no meu Instagram, né, que é o Bruno LA Cardoso, né, e vai ser um prazer responder vocês, né, e conversar com vocês. E se quiserem também acompanhar as pesquisas do laboratório, é like, LAEIC, .ufmg. Perfeito. Então vai ser um prazer. E tem o sorteio, né, do baralho de habilidades sociais conjugais que a gente vai fazer lá Juntos. pra vocês. Muito obrigada, Bruno. Foi Muito incrível, obrigada. assim, Muito a obrigada minha- mesmo. Com a minha, tanto pessoalmente, quanto pensando na minha clínica, assim, com vários insights. Total. Muito Doida pra obrigado. treinar as minhas habilidades sociais. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo Obrigada. sempre. Obrigada.